Qual que é a dificuldade dessa articulação política em Brasília? Você que viveu em Brasília, né, tendo que negociar com o Congresso, aprovações, ideias, né? E pergunto isso porque eu acho que o Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia, tem boas ideias, né, consegue colocar isso, mas a paciência dele para negociar é muito pequena. O quanto isso é importante ali em Brasília e o quanto isso cria de ranço. Ah, esse cara não vai vir negociar comigo, não vou aprovar o que ele quer. Olha, primeiro, você falou uma palavra mágica, paciência. Conhecer e conversar, porque o político quer participar. Você tem que conversar com ele. E não é todo mundo que vai te propor imoralidade, não é? Muita gente vai propor questões que você pode não considerar boas, mas é justo que ele venha lá defender lá o interesse de uma estrada, legitimamente, tá? Não estou dizendo que ele vai defender o sobrepreço da estrada, mas que asfalte ou que faça uma ponte, etc. Então, primeira coisa, você tem que ter muita paciência. Você tem que estar disposto a ficar rouco de tanto ouvir. Essa é a questão, não é? Michel Temer é campeão nisso. Ele aprovou, em 2 anos de governo, ele aprovou reformas que a gente imaginava que nunca fossem ser aprovadas. Reforma trabalhista, reforma sindical, mudou a questão da concessão, etc. Porque ele sabia como é isso. Escutar, falar com paciência, com muita paciência. Agora, mais importante que tudo, ter clareza no que você quer. Porque se você vai com clareza para o Congresso, com o que você quer, certo? Você é muito forte. O Poder Executivo, mesmo com as reduções de poder que teve recentemente, é muito pesado. O Congresso tende a fazer o que o Executivo quer. A prova disso é todo Executivo que começa aprova o que quer. No primeiro momento, né? O mesmo atual governo, Bolsonaro, aprovou a Previdência com relativa facilidade. É uma reforma extremamente profunda e positiva. Não é? E o Congresso participou e veio, como disse Augusto, Previdência, Lei do Gás, a questão do saneamento. Então, você precisa ter clareza do que quer. O Fernando Henrique Cardoso tinha clareza e ele aprovou um montão de coisa. E, infelizmente, aprovou até a reeleição, que foi, com isso, a gente perdeu 4 anos do segundo mandato dele. Não é? Mas eu acho que é isso. O Collor tinha essa clareza, João? Ele tinha muita firmeza no pensamento, vamos chamar, liberal. Ele comprou a ideia liberal. Então, privatização, ele em nenhum momento tergiversou sobre a privatização da Usiminas, não é? E comprou uma discussão com políticos tradicionais de Minas Gerais, que eram contra a privatização, a começar do seu vice-presidente, o Itamar, que era contra. Ele tinha muita clareza. A reforma do Estado com grande clareza. O que ele não tinha é essa facilidade de negociação, de conversa com o Congresso. O presidente Collor tinha uma dificuldade de trazer, certo, os aliados para dentro, não é? Ele não cumpria aquela regra do Tancredo, que o político não é galinha que cisca para fora, tem que ciscar para dentro. O Collor se ciscava um pouco para fora. Vou te dar um exemplo que eu falo no livro. Nós privatizamos a Usiminas, né? Isso foi fundamental para um grande empresário brasileiro, que era o Júlio Bozano. Ele saiu de um grande empresário para um grandíssimo empresário com as privatizações, né? No dia da Assembleia que a gente entregou as Usiminas, o Júlio falou para mim: ô João, olha, o que vocês precisarem de apoio político, que eu defendo, eu estou aqui à disposição. O presidente Collor nunca recebeu o Júlio Bozano numa audiência. Nunca? Nunca. Isso eu estou dando um exemplo para mostrar a dificuldade que ele tinha em conversar. Pois é, eu queria aproveitar para fazer essa pergunta sobre a chamada maldição dos 40 anos. Os 3 presidentes que não resistiram até o fim do mandato, tinha um pouco mais de 40, né? Jânio, Jango e Collor. Você acha que se ele assumisse com mais idade, mais experiência, ele saberia ter essa paciência? Ou o político nasce paciente ou não? Como é que é o temperamento, determina? Eu acho que tem dos dois tipos. Primeiro o seguinte, né? Eu fui ministro com 32 anos de idade. Você é paciente. Mas eu quando ele me escolheu e colocou como ministro, eu pensei com os meus botões aqui, quem é o mais louco? Ele de me nomear ou eu de aceitar? Certo? Porque, evidentemente, a gente estudou, a gente conhecia, tecnicamente você podia ter todas as melhores razões. Mas a experiência política de entender o que estava acontecendo, você só adquire com a idade. Tem políticos que amadurecem, não é? Tem políticos que já nascem com isso. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, se qualquer um desses 3 que você falou, e particularmente o Collor, que eu conheci bem, trabalhei com ele, assumissem a presidência, em vez de 40, com 55 anos de idade, seria outra presidência. Outro presidente. Outro presidente. A experiência Perfeito. É fundamental.